irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, hoje eu gostaria de agradecer já aos irmãos que têm se inscrito no canal e eu gostaria de, antes de começar esse estudo, né, e a exposição da Palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a curtir, né, e compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar para que esses estudos que nós estamos fazendo e a pregação da palavra, ela venha alcançar outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e que querem também fazer parte aqui do nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Então, hoje, irmãos, eu gostaria de falar de um tema que eu já havia previsto, né, de antemão. Não é um tema muito simples, né, de falar, porque envolve questões da legislação que ainda vai ser aprovada, né, dentro do nosso cenário jurídico e das leis brasileiras. Então eu gostaria de falar hoje sobre a lei da misoginia, né? Mas o que é a lei da misoginia? A lei misoginia, ela refere-se ao projeto de lei do PL 896/2023, tá? E ela foi aprovado no Senado e com urgência, né? Foi aprovado no Senado e ela vai ainda ser votada na Câmara dos Deputados. Ela teve 67 votos a favor no Senado, né? E agora ela foi encaminhado com urgência, né, para a Câmara dos Deputados. Nós sabemos que dentro da organização do nosso sistema político, nós temos as duas casas, né? A casa mais alta, que é a do Senado, e a casa mais baixa, que é a casa ou a Câmara dos Deputados. Mas as duas, elas agem em conjunto e ali estão os nossos legisladores. É eles que legislam, escrevem as leis para que elas venham ser sancionadas depois pelo presidente da República. E não vai ser diferente com essa lei. Então, provavelmente, ela vai ser aprovada. Mas o que é a misoginia? De onde surgiu a misoginia? Não é? Quando nós falamos, né, desta lei da misoginia, ela teve uma origem. E eu gostaria de ler com vocês da onde ela veio, né, e por que é que ela surgiu. A origem da PL 896, ela começou em 2023, né, e ela foi aprovada agora, nesse ano, em partes, no Senado Federal. Ela é da autoria, melhor dizendo, ela surgiu da Valesca Maria Zanello de Loyola, que é uma psicóloga, né? Ela é doutora, psicóloga e professora que deu origem à ideia do PL da misoginia. E qual é que é a profissão dela? Ela é psicóloga, como eu já disse, ela é professora universitária e pesquisadora, filósofa e escritora. E onde ela leciona? Na Universidade de Brasília, a UNB, né, que é a universidade, que é federal, e departamento, é o departamento de psicologia, onde ela atua, né, na clínica do Instituto de Psicologia da UNB. Também coordena o Núcleo de Saúde Mental e Gênero da UNB em um grupo de pesquisa de saúde mental e gênero do CNPq. E ela é formada, né, graduada em Psicologia e Filosofia e pós-doutora em Psicologia Clínica pela Unesp. Então, ela pesquisa já essa questão trabalha e pesquisa na questão da psicologia, né, há mais de 15 anos, o tema da saúde mental e de gênero, né. Então, por que é que ela teve a ideia dessa lei? A ideia, ela tem 3 pontos principais que ela relatou no Senado e na cidadania. Primeiro, experiência clínica. Ela entendeu que após anos de atendimento clínico e supervisões em hospitais psiquiátricos, constatou ser impossível dissociar saúde mental de misoginia e racismo no Brasil. E o segundo motivo,
a falha na lei, ou seja, que há falhas, né, na nossa legislação de outras violências construídas historicamente no Brasil, como racismo, homofobia, transfobia, que já tem tipificação e criminalização, mas a misoginia não tinha. Para ela tipificar teria uma tarefa educativa. Então a intenção é educativa, uma resposta do Estado brasileiro de que o discurso de ódio às mulheres é inaceitável. Com certeza, ninguém vai tolerar discurso de ódio, seja contra a mulher ou qualquer outra pessoa, né? Seja homem ou mulher. E aqui em específico, visando a mulher. O terceiro motivo, dados de violência. Ela cita que o Brasil é o quinto no mundo em feminicídio e tem altos índices de estupro e violência doméstica. Ou seja, a misoginia não combatia, hoje pode levar ao feminicídio. A misoginia não combatida, melhor dizendo, hoje ela pode levar ao feminicídio e outras formas de graves violações dos direitos das meninas e mulheres amanhã. Ela também estuda como a cultura de objetificação sexual da mulher e grupos da internet como Red Pill, que naturalizam a violência. Antes de continuar, eu gostaria de ler um texto para embasar aquilo que nós vamos estudar. Está em Efésios, no capítulo de número 5, e no versículo de número 22 a seguir. E o tema deste texto na Bíblia diz assim: os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, irmão, continuando aqui e fazendo leitura com vocês deste estudo, como eu disse, é um estudo um pouco complexo, um pouco mais extenso, mas para nós entendermos aonde eu quero chegar e por que é que eu coloquei a capa deste vídeo, eu dizendo, né, um ponto, foi um questionamento, uma pergunta que eu coloquei: pastores e padres podem ser presos? Então nós temos que entender o raciocínio e a direção desta linha de pensamento. Por que é que existe a misoginia e de onde ela teve origem? Então, eu já falei para você que quem teve a ideia foi, né, a doutora e professora da Universidade da UNB, a dona Valesca Maria Zanella. Então, depois que a Maria Valesca, né, ela apresentou, que na verdade ela colocou em um portal, né, e obteve mais de 20 mil. Ela enviou a sugestão pelo portal A Cidadania do Senado e teve mais de 20 mil apoios. Com isso, a senadora Ana Paula Lobato transformou em PL 896/2023. Então, desde 2023, ele vem sendo trabalhado para que esta lei venha a ser aprovada, né? Então, como eu já disse, a dona Valesca é psicóloga, professora da UNB, da área da saúde mental e gênero, e a ideia dela, da lei, veio da percepção dela, como clínica, de que o ódio às mulheres adoece e mata, e que, diferente do racismo, a misoginia ainda não tinha lei específica. Mas eu gostaria aqui de acrescentar a vocês, né, de onde vem esta palavra
de onde vem esse estudo da misoginia que a professora ela ideou, né, acrescentar na lei de racismo, porque vai ser acrescentado na lei do racismo esta questão da misoginia, da violência contra a mulher, da discriminação contra a mulher, vai ser acrescentado na lei do racismo que já existe. Então passa a ser caracterizado a misoginia como se fosse um racismo, porque é uma discriminação, é uma violência contra a mulher. Mas perceba que provavelmente, né, eu acredito que a doutora tenha lido os trabalhos da senhora Kate Manne. A Kate também é professora nos Estados Unidos e ela é de nacionalidade australiana, mas hoje ela mora nos Estados Unidos. E ela escreveu um livro, né, que no inglês o livro é Downgrade, The Logic of Misogyny, né, e eu traduzi aqui para que nós pudéssemos entender, e eu vou ler aqui para vocês. Downgrade, The Logic of Misogyny. E eu coloquei aqui para mim entender o que significava, né? Então, quando nós vamos fazer a tradução, nós entendemos que a tradução para o português significa mulher para baixo. A lógica da misoginia. O título, Downgrade, The Logic of Misogyny, que significa mulher para baixo. A lógica da misoginia. O que significa cada parte? Ou seja, o downgrade. Downgrade significa, é uma expressão usada para dar ordem, como quando se manda um animal se abaixar ou ficar em posição de submissão. No contexto do livro, é uma metáfora, representa a ordem social que obriga as mulheres a se manterem em posição inferior, submissa e abaixo dos homens, de acordo com as regras do sistema patriarcal. Isso me faz recordar de alguma coisa quando fala dessas palavras, sistema patriarcal, dizer que a mulher ela está sendo vista e considerada pelos homens como uma posição inferior, submissa e abaixo dos homens. E a outra parte que diz The Logic of Misogyny, que significa a lógica da misoginia, ou seja, a forma como a misoginia funciona porque ela existe. Quais são suas regras e seu propósito dentro da sociedade? Vamos ver aqui o que significa, né, a origem do conceito da palavra misoginia. Diferente de teorias criadas por uma única, né, pessoa ou pensadora moderna, o termo misoginia tem raiz na Grécia Antiga. Ele surge da junção de duas palavras gregas, misel, que significa odiar, aversão, e dine, que significa mulher, ou seja, odiar, ter aversão à mulher. Portanto, significa literalmente o ódio, desprezo ou aversão às mulheres. O termo já aparecia na literatura e na filosofia grega antiga, como nos textos de Antípatro de Tarso ou de debates sobre o comportamento social helênico, para descrever homens que tinham repúdio ao gênero feminino. No século XX, o conceito foi resgatado e aprofundado por intelectuais e teóricas do feminismo, como a escritora Andrea Dworkin e, mais recentemente, a filósofa americana Kate Manne, em seu livro Downgrade, The Logic of Misogyny. Ou seja, elas explicaram que a misoginia não é apenas um sentimento individual de ódio, não é algo apenas que é exteriorizado quando a pessoa fala alguma coisa, mas um sistema político e social. Então, se é um sistema político, é um sistema de ideias de uma sociedade que pune mulheres que desafiam o domínio masculino.
A atuação política no Brasil, do PL 896 de 2023, no cenário político brasileiro, né, tem um debate sobre a misoginia, que eu já falei para vocês, de onde surgiu, tomou forma jurídica, explícita, de forma clara, por meio do projeto-lei 896/2023, que propõe incluir a misoginia na lei do racismo, lei número 7.716 de 1989, punindo crimes praticados devido à discriminação ou preconceito contra a mulher. Vamos ler aqui, conforme a descrição do livro da professora e doutora Kate Manne, que é australiana, né, que é ela que encabeçou, né, os estudos sobre isso, mesmo ele já tendo uma ramificação lá de trás. Então perceba que misoginia, ela faz uma comparação, as principais ideias do livro dela. Misoginia e sexismo, essas são as principais ideias. O sexismo é a ideologia que sustenta crenças sobre diferenças naturais entre homens e mulheres, justificando papéis sociais desiguais e hierarquias. Ou seja, nós entendemos que o homem é homem e a mulher é mulher, e ambos têm sexos diferentes naturalmente, né? Porque nós, como cristãos, sabemos que Deus, e entendemos pela palavra que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E cada um tem o seu papel natural. Se nós formos falar aqui de gerar filhos, tanto o homem e a mulher precisam ter uma união sexual para que eles, dessa relação íntima, possam gerar filhos. Então, a misoginia, para Manne, não é apenas ódio irracional, ou seja, algo impensado às mulheres, mas sim um sistema de aplicação, ou seja, é um método e reforço da ordem patriarcal, ou seja, que é deliberadamente dominada, criada pelos homens, porque fala de patriarcal. Então a palavra patriarcal nos remete a pai. Ela funciona como uma força de manutenção, pune as mulheres que desafiam as regras do sistema e recompensa aquelas que se encaixam nos papéis esperados. Ou seja, dando a entender que se a mulher desobedecer, ela será punida, não é? Se ela desafiar as ordens patriarcais, ela será punida, né? E não receberá recompensa, porque aquelas que obedecem, aquelas que se sujeitam aos seus maridos, elas recebem a recompensa. Isso eu estou agregando, né? Conforme eu fiz o entendimento da palavra. Recompensa aquelas que se encaixam nos papéis esperados, ou seja, no papel de esposa. A lógica da misoginia, ela age como um mecanismo de controle social. Quando uma mulher recusa cumprir funções consideradas próprias do seu gênero, como cuidar, servir, obedecer ou permanecer submissa, a misoginia aparece, misoginia que é aversão, é ódio, aparece sob formas de hostilidade, rejeição, difamação ou violência. Não atua de forma igual sobre todas as mulheres. Afeta mais intensamente aquelas que ameaçam a posição de poder masculino, como mulheres independentes, líderes que recusam relações ou questionam normas. Conceitos centrais: dar e receber. O patriarcado é estruturado como se as mulheres devessem dar algo aos homens. Se elas devessem dar algo aos homens. Atenção, afeto, trabalho, cuidado, reconhecimento. Quando essa dívida não é cumprida, surge a punição misógina. Ou seja, então as mulheres, porque aqui diz, o patriarcado é estruturado como se as mulheres devessem, então na realidade as mulheres não devem, então, dar atenção. Eu estou fazendo um contraponto, então quer dizer que as mulheres não devem dar atenção, não devem dar afeto, não devem dar, dar trabalho, não devem dar cuidado e reconhecimento ao esposo. É uma pergunta que eu faço, deixe o seu comentário aqui depois. Então, a mulher, ela simplesmente deve olhar e dizer, não, eu não vou te dar mais carinho, eu não vou te dar mais cuidado, não vou fazer reconhecimento. Eu não vou mais fazer o serviço da casa.
Isso não significa que o homem não pode agregar com a mulher, porque a palavra diz que Deus fez o homem e a mulher e tirou da costela de Adão, tirou do lado de Adão, não tirou da cabeça e nem dos pés. Lógico que traz o entendimento que Deus tirou a sua companheira do lado para estar do lado dele, para agregar com ele, para ajudar, para auxiliar. E da mesma forma eu fiz leitura de uma palavra. Por isso que eu entendo que, por isso que eu coloquei este tema na capa e por isso que eu li estes versículos aqui. Porque os pastores e padres, lógico, desde então já usam como base para fundamentar o tratamento do patriarcado, como ela mesma diz, ou dos maridos dentro de casa, quer seja no trabalho, como líderes, e a masculinidade do homem ela não pode ser desfeita. O que eu estou trazendo ao debate aqui é que por detrás de algumas palavras, não é, se escondem outras intenções. E, incrivelmente, e muitas vezes, se dão a legalidade para que outras interpretações venham ser feitas. É isso que tem sido debatido até a aprovação final do sancionamento pelo presidente da República, que neste momento é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que venha sancionar essa lei. Porque tudo tem que ficar muito claro e entendido para que não seja levado para uma interpretação errônea. Nós sabemos que hoje o nosso Estado é laico, o Brasil é laico, ou seja, é um Estado que ele aceita a diversidade de religiões, em que a Constituição fala, não é, dos direitos fundamentais, sociais, individuais, no artigo 5º, a nossa liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de culto. Mas é preciso entender que, quando nós olhamos para a descrição desse entendimento, lógico que quando eu fiz leitura ali do projeto de lei, eu vou ler para vocês os artigos, não faz menção de que é contra as escrituras, de que é contra a palavra. Mas dependendo da maneira como se expressa, o pregador se expressa, o pastor se expressa e expõe o seu sermão, se ele não cuidar, né, e deixar transparecer, talvez até mesmo na maneira de explicar e de ensinar, ele vai estar daqui a pouco praticando talvez misoginia, que é ódio, que é aversão, que é discriminação contra o gênero feminino, quando na verdade a palavra ela tem o seu texto e o seu contexto. Perceba que os exemplos práticos de Manning, que é a escritora e professora australiana que mora nos Estados Unidos, ela analisa casos reais, como ataques às mulheres na política, violência doméstica, assédio, reações hostis a mulheres que se destacam, para mostrar como a misoginia funciona na vida cotidiana. E de fato isso, infelizmente, acontece. Porque é relevante. Por que é relevante? A obra ajuda a explicar porque muitas vezes a misoginia não parece ser o ódio explícito, mas sim uma série de pressões e reações que mantêm a desigualdade. Ou seja, não é apenas a violência em si, física, que é um ato desprezível, com certeza. Mas aqui está falando do ódio explícito. Então, há de se tomar sim um cuidado, né? E em todo o tempo da parte do homem, né, como também da parte da mulher, para que não hajam ofensas de ambas as partes, mas nós estamos tratando aqui é da misoginia, e pelo que me dá a entender, parece que a palavra misoginia, a intenção da misoginia aqui parece que ir contra o patriarcado, parece que é desfazer com alguns princípios que estão na palavra de Deus. Dá-me a entender isso. Eu quero que você procure ler, talvez eu não li o livro, mas eu estou lendo aqui em português, é claro, as transcrições do entendimento da linha de pensamento da escritora. E eu quero que você deixe seu comentário, curta, compartilhe, porque isso é importante. Então perceba que ela oferece uma base teórica para entender o sistema, como funciona ele, e se manifesta em atitudes individuais
quanto estruturas sociais. Então, meus queridos, o que significa cada parte, né? Eu já falei aqui. Então, o título, o sentido completo do título do livro dela, quer dizer o mecanismo que mantém as mulheres em posição de submissão e inferioridade. Inferioridade. Como funciona e por que existe a misoginia. A palavra de Deus, irmãos, eu vou até reler o texto aqui, diz assim: vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas e que quando Deus ele enviou Jesus para salvar tanto o homem quanto a mulher e as famílias da terra, e a primeira instituição criada por Deus foi a família. E como eu já expliquei aqui, sem a mulher não haveria proliferação, não haveria a criação de nenhum outro ser humano se não houvesse a junção carnal entre homem e mulher. Mas quando fala aqui porque o marido é cabeça da mulher, significa que o cabeça, que ele vai dar o norte, que ele vai guiar a sua família, que ele vai guardar a sua família, que ele vai proteger a sua família, assim como Cristo protege a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo deu a vida pela igreja. O marido dá a vida pela esposa, dá a vida pelos seus filhos. Porque Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Ou seja, se o esposo maltrata a esposa, está maltratando a si próprio. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja são pessoas. E igrejas sujeitam a Cristo significa os princípios da palavra. Andam pela palavra, vivem pela palavra, obedecem à palavra. Então o esposo está ali para aconselhar, para guiar a sua esposa. E da mesma forma, o esposo não vai se desfazer do conselho da esposa. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. É pedir conselho. Meu amor, nós podemos fazer isso. Amor, vamos fazer isso. Porque vamos, é no plural, porque são dois, uma só carne agora. Vós, maridos, amai. Olha a instrução de Deus através do apóstolo Paulo para os cuidados domésticos, os deveres domésticos dentro do lar. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou, ele chorou por ela, ele derramou sangue por ela, ele deu a vida por ela, para santificar, purificando a lavagem de água pela palavra. Há um cuidado em expressar estas palavras, há um cuidado do apóstolo Paulo em explicar, em doutrinar a igreja, em ensinar de que tem que haver um contato entre os dois, não somente físico, carnal, mas de pensamento, de sentimentos, em que as ações têm que ser coordenadas. Um corpo bem ajustado, como diz a palavra, ele trabalha para resultados melhores. Então aqui nós entendemos que na mentalidade dela, ela resume que a principal ideia, a misoginia, não é apenas odiar as mulheres, mas sim um sistema organizado que serve para punir quem desobedece e mantém as mulheres no seu lugar. Isto é abaixo dos homens, ou seja, ela está dando a entender que as mulheres não podem estar abaixo dos homens. Então, irmãos, para concluir aqui, no aspecto jurídico no Brasil, a misoginia pode estar relacionada a diversas condutas ilícitas, dependendo do caso concreto, como discriminação, injúria, difamação ou ameaça contra as mulheres, violência psicológica ou física, outras formas de violência de gênero previstas na legislação. Então, deixe-me concluir aqui. Para resumir, se virar lei, né, pregar a Bíblia, lógico, não é crime, não é crime, porque eu já disse aqui que nós temos a liberdade religiosa no nosso país. O crime é o ódio ou a aversão às mulheres.
Então, o problema aqui, a problemática toda aqui é que o risco que juristas e parlamentares apontam, né, e mostram é de interpretação ampla na hora de aplicar. E é por isso que o projeto ainda gera debate, porque tem que se haver um cuidado. Então, o texto integral aprovado no Senado, dia 24 de 3 de 2026, projeto de lei, né, 896 de 2013, ele altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para ratificar o crime de misoginia. O Congresso Nacional decreta, isso é o projeto de lei, né, que passou pela senadora Lobato, né, e agora a relatora, a Soraya Tronic. O artigo 1 da Lei 7.716 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou de preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 2. Artigo 2. O artigo 140 do Decreto-Lei número 2.840, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido o seguinte, parágrafo 4º. Se a injúria consistir na utilização de elementos referentes à condição de mulher, o agente fica sujeito à pena prevista no artigo 20 da Lei nº 7.616, ou seja, 2 anos de 2 a 5 anos e multa. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Lógico que vai passar pela Câmara dos Deputados. Então, o ponto-chave desta lei é que foi incluída a expressão condição de mulher. E entrou como critério igual a raça, cor, etnia e religião na lei do racismo. Então, a definição usada no relatório misoginia, a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres, é a pena de 2 a 5 anos. E o crime passa a ser inafiançável e imprescritível, igual aos crimes de racismo. O que muda no Código Penal, a injúria com base na condição de mulher, deixa de ser 2 meses e 1 ano, e passa a ser de 2 anos a 5 anos de prisão. Tá? Então, não existe, né, no texto, né, algo que criminalize a citação da palavra de Deus, que fale da igreja, do pastor ou do padre. Mas é algo de se entender para que nós possamos debater sobre isso, né? E não fala sobre religião ou versículo específico, mas a lei criminaliza a conduta de ódio ou aversão. É isso que significa misoginia. Então, qual é o status desta lei nesse momento? Foi aprovado no Senado e agora está na Câmara dos Deputados para votar. Então, só vai virar lei se passar lá e for sancionada pelo presidente da República. Então, irmãos, eu tinha um outro exemplo para dar aqui, se não me engano, dos Estados Unidos, né, sobre a questão de citação da palavra de Deus, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu sei que esse já ficou longo. Então, Deus os abençoe, curta, compartilhe, deixe o seu comentário sobre isso aqui, tá, irmãos? Então, Deus abençoe vocês, fiquem na graça e na paz.